Olá pessoal, aqui é o Padre Paulo, sou pró-reitor de Pastoral do Unisalesiano Araçatuba. Hoje eu estou aqui com o Padre João Bosco Monteiro Maciel, que é salesiano, trabalha hoje em uma das nossas missões indígenas lá no Mato Grosso, em Meruri, junto ao povo Bororo, e também com a nossa jornalista Monique, que trabalha aqui com a gente no Unisalesiano. Bom dia, Padre Bosco, bem-vindo à nossa live, ao nosso podcast, né? E Monique também, mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Padre. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Hoje a nossa conversa, sempre uma conversa informal, né? Bastante dinâmica, e a gente vai conversando sobre temas, mas nesse podcast a gente queria falar de um tema importante para a igreja, principalmente este ano que foi novamente está sendo celebrado, né, o ano vocacional, e a gente queria falar com o senhor um pouquinho sobre vocação e missão. Missão no sentido assim, até da sua experiência missionária. O senhor também foi inspetor salesiano e tem um conhecimento da realidade não somente da nossa inspetoria aqui do Mato Grosso, mas como inspetor que rodou um pouco o Brasil, né, vivendo as experiências de reuniões com os outros inspetores, conhecer as outras inspetorias. E interessante o senhor poder partilhar com a gente um pouco do seu conhecimento, né? E a gente vai falando, né? A gente tem uma aula boa, né, Padre? O Padre Bosco, eu chamo o Padre Bosco, não o Padre João Bosco, mas o Padre Bosco eu digo sempre que ele é uma enciclopédia. Isso. É enciclopédia ambulante, né? De conhecimento, de história da nossa inspetoria. Temos que, né? aproveitar essa oportunidade. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? Amanhã ele está voltando para o seu trabalho lá nas missões, e é importante que a gente deixe registrado esse momento com o senhor. Padre Bosco, já que a gente está falando de missão, de vocação, fala um pouquinho para a gente a sua vocação. O senhor entrou bem jovem no seminário, né? Naquele tempo, né? Lá em Cuiabá foi a sua primeira experiência? Sim. Eu praticamente desde pequeno, desde menino, eu sempre dizia que queria ser padre, em primeiro lugar. Depois nossa família mudou para Cuiabá. E aí em Cuiabá nós frequentávamos a paróquia do Senhor Bom Jesus, a catedral, que era cuidada pelos salesianos por muito tempo. E o pároco de lá, o padre Oswaldo Venturoso, inclusive ele trabalhou muitos anos aqui em Araçatuba. Quando eu fui me confessar pela primeira vez, ele logo perguntou: o que você pensa fazer da sua vida? Eu era um menino de 10 anos. Eu falei: eu gostaria de ser padre. Ele falou para mim: olha, não fala nada para ninguém, fique quieto. Hora que tiver um momento justo, eu digo para você para onde você deve ir e o que vai fazer. Eu continuei. Naquele tempo mudamos, eu estudei a segunda série, terceira, quarta, depois fiz o exame de admissão, como era costume na época, para entrar no ginásio, que era primeira série, segunda, terceira, quarta, que hoje é quinta, sexta, sétima, oitava, nona. E aí isso era em 1957, eu estava com 11 anos, quase 12. Aí ele me disse: eu vou indicar para você para onde que você deve ir. E falou: você vai para Cochipó da Ponte, que lá era o nosso aspirantado. E falou: vai aparecer lá na sua casa um padre que vai conversar com você, com seus pais e acertar tudo. De fato, apareceu o padre Primo Turella, que mais tarde foi meu mestre de noviço. Ele era diretor lá em Cochipó. Ele ficou conversando com meus pais. Na certa combinaram a mensalidade, combinaram um enxoval, todas as coisas, o dia de eu ir para o Cochipó, e eu fiquei naquela animação. A coisa que eu mais me recordo e acho graça hoje é isso. A mamãe me falou: olha, enquanto nós arrumamos essa roupa, você vai lá na casa tal e compra umas meias, que você vai precisar de meia também.
Eu fui lá e comprei. Quando cheguei, ela falou, mas você só comprou meia preta? E eu falei, claro, é a meia de padre. Estamos preparando já. Ela falou, não, tinha que ser uma meia assim, marrom, uma meia bege, ou então cinza, etc. Depois ela acertou tudo. Então, era dia 6 de março de 57. Era quarta-feira de cinza, eu lembro. O carnaval foi tarde nessa época. O meu mestre, que era diretor lá, ele veio. Naquele tempo, eles usavam moto, aquela moto grande, que hoje em dia acho que só os militares usam. Eles tinham essa moto. Veio, falou, vamos embora, você tem que ir comigo. Eu montei na garupa e fui embora. Coube o senhor e a mala também na moto? Não, a mala ficou. Porque a mamãe falou, à tarde a gente leva. Meu irmão tinha um carro pequeno, ele levou para mim. À tarde chegou minha mala, mas eu estava tão ansioso e feliz, fui embora sem nada. Cheguei lá e aí comecei a minha aventura na congregação salesiana. Padre? O senhor Tinha 11. 11 aninhos. E logo em seguida completei 12 em abril. Quer dizer, fui e aí começou a brotar em mim a vocação salesiana. Porque no início era padre, né? Não tinha distinção. Uma distinção nenhuma. Mas em seguida foi esclarecendo e a gente foi entendendo que, em primeiro lugar, eu deveria ser salesiano. E salesiano padre, salesiano presbítero. E aí fiz todo o período da minha formação, encerrei o tempo do antigo ginásio, fui para Lucélia, interior de São Paulo, onde fiz o primeiro ano do ensino médio. Voltei para Campo Grande, entrei para o noviciado, em seguida o curso filosófico, que era contemporaneamente com o segundo ano e o terceiro ano do ensino médio. E aí, no fim do segundo ano, nós fazíamos o vestibular para entrar na antiga FUCMAT, Filosofia, Faculdade de Filosofia Dom Aquino Correia, lá em Campo Grande. E aí eu escolhi, naquela época, fazer o curso de letras. E lá eu escolhi letras com francês. Era aquilo que eu gostava mais. E assim fui. Terminou, fui para o tirocínio prático em Lucélia, depois mais um ano lá em Lins, que foi o meu último ano de tirocínio. E em seguida, no final do ano, o inspetor da época, o padre Pedro Comete, ele perguntou se eu não queria fazer mais um ano. Acho que estava precisando de gente, né? Falei, fico. Então fiz 4 anos de tirocínio. Nossa Senhora. E ele falou, como prêmio, você termina a sua faculdade lá em Cuiabá. Fiz a transferência. Durante o dia todo dava aula de manhã, trabalhava à tarde, tomava banho rápido, pegava o ônibus, ia até o centro da cidade de Cuiabá e chegava na faculdade e completei o meu último ano de faculdade de letras, me graduei, formei tudo, graças a Deus. Aí em seguida, no ano seguinte, fui para a teologia. Em 1973, dia 8 de dezembro, fui ordenado padre. De modo que neste ano, com a graça de Deus, eu estou celebrando 50 anos de vida sacerdotal. Gente, temos que comemorar muito. E mais uma, 60 anos de vida salesiana. Ô padre, só acrescentando, o seu nome tem o Bosco, né? Bosco. João Bosco, é uma curiosidade nossa. A mãe e o pai escolheram o nome por conta de Dom Bosco? Ou tem alguma ligação? Tem uma ligação grande. Quando eu nasci, eu já tinha 3 primas, já freiras, filha de Maria Auxiliadora, salesianas. E uma delas era muito amiga da mamãe.
Elas já faleceram. Então ela mandou uma medalha que eu conservo comigo até hoje, uma medalha de prata de Dom Bosco. E combinou lá com a mamãe. Se for menino, dá para ele o nome de João Bosco. Porque naquele tempo não tinha esses exames que fica sabendo a criança. Antes, né? Quando nascia que Uma surpresa. que descobriu. Então, vim eu e minha mãe me deu logo o nome João Mas o senhor Bosco. também tem um primo que chama João Bosco, o senhor me falou, né? Tenho. Inclusive tem o mesmo nome meu, só que ele inverteu o sobrenome. Meu nome é João Bosco Monteiro Maciel. E ele ficou João Bosco Maciel Monteiro. Para não dar Para confusão. distinguir bem, né? Então o salesiano já estava na vida do padre antes mesmo Sim, de nascer. Porque também a presença salesiana em Cuiabá era muito forte, né? Forte. Praticamente era isso. Volta um pequeno episódio da minha infância. Eu estava lá em Livramento ainda. Eu devia ter 8, 9 anos. Parou diante da pequena loja do meu pai. Meu pai sempre trabalhou com venda, revenda, comércio, etc. Um caminhão cheio de gurizada em cima e desceu da boleia lá um padre alto de batina branca, né? E eu corri logo e fiquei na frente dele. Ele me veio e perguntou, como que é seu nome? Eu falei, meu nome é João Bosco. Ah, um nome bom. Você conhece o santo que deu esse nome para você? Eu falei, não. E aí ele começou a conversar comigo. Eu falei, eu vou mandar para você um livrinho com a vida dele. Qualquer hora está chegando para você. Pronto, aí. Me lembrei. E de fato ele mandou. E eu tenho esse livrinho até hoje. Que legal. Amarelinho, bem amarelo, mandei encadernar e guardei. Como eu não sabia ler direito, a minha irmã sentava comigo lá na porta da rua, todo dia ela lia um pedacinho e ia. Já aguardando já a história tava. de Dom Bosco. Lembrando a história Íntimo de já. Dom Bosco. Padre Bosco, o senhor com toda essa experiência, né, muito jovem, entrando no seminário, quer dizer, o senhor também teve eu acho que o privilégio de conhecer muitos salesianos assim, marcantes na inspetoria, na congregação. Todo salesiano tem sua história, tem sua presença marcante, cada um do seu jeito, né? Mas aquelas figuras mais conhecidas, né, que tem uma importância histórica até para Mato Grosso, o senhor deve ter conhecido muita gente, né? Sim. Eu conheci praticamente, eu acho que um salesiano da primeiríssima turma, o padre Henrique Luth, era um missionário alemão. Ele estava na inspetoria desde 1902. Nossa. Chegou como jovenzinho clérigo, foi ordenado em 1915. Ele foi ordenado padre. Então, quando eu entrei no Cuchipó, ele já estava lá, em repouso. Já era idoso, já. Já idoso. Olha só. Já com a barbinha branca. Ele trabalhou muitos anos em Meruri e em Sangradouro, lá com os indígenas Bororo. Padre Henrique. Meruri foi uma das primeiras localidades a serem conquistadas, né, pelos salesianos. Sim. Assim, A presença salesiana começa em Meruri. Começa em Meruri. Ah, tá. Depois, gradativamente, e aí os chavantes também foram se aproximando. E aí o trabalho começou também com o chavante, com o povo chavante. Quer dizer, além do padre Henrique, que era dessa primeira turma, eu conheci o padre César Abuizete, que é um grande missionário, pesquisador. Ele foi autor da grande enciclopédia Bororo, que hoje é referência para o conhecimento do povo Bororo para o mundo inteiro. Nós estamos falando de vocação. Aí eu pergunto para o senhor, o que o senhor poderia dizer para a gente, assim, uma característica marcante, comum a esses homens que o senhor conheceu, que eu disse são figuras marcantes da inspetoria? Qual é a característica mais marcante que o senhor poderia dizer? A característica marcante deles é o amor à terra, ao Mato Grosso. Todos eles eram estrangeiros, ou italiano, ou polonês, ou espanhol, ou alemão,
mas vinham para cá e aqui ficavam. Isso que impressionou muito. Vislumbravam com a terra, pai? Sim, e com o povo. Aham. Com o trabalho também. Né? Vinham para o trabalho missionário, vinham para trabalhar com os indígenas e aqui gastar a vida inteira. Inclusive teve alguns que nunca mais voltaram para a Europa. Nunca mais voltaram. Se apaixonaram. É interessante que essa é uma característica ainda dos missionários de hoje, né? É. A gente está falando de um tempo muito atrás, mas a gente observa que os missionários de hoje, a gente tem na inspetoria salesianos que também foram como missionários na África e que estão lá, né? Acho que é um amor à terra, um amor à missão, um amor ao povo, ao trabalho, isso daí marca muito que eles acabam, né, fazendo da outra terra a sua terra, né? Sua terra. Aquilo que o senhor está falando, muitos Sim. até nunca voltaram mais para a própria terra. Né? Depois outra coisa é que a maioria deles não apenas vinham para trabalhar com o povo Bororo, mas eles pesquisavam. Outra característica, eram grandes pesquisadores. Olha. Recolhiam mitos, contos, a história, a língua. Aprendiam a língua Aprendiam também. tudo. Por exemplo, um que eu conheci quando ele chegou da Colômbia, o padre Gonçalo Choa. Que é vivo, né? Tá lá vivo, está com 94 anos. Está lá em Campo Grande, já em repouso. E ele chegou, era novinho. Eu era menino lá no Cuchipó. Ele chegou, eu tinha 11 anos, ele, padrezinho novo, chegou em 57, 58, chegou da Colômbia. Começou a ficar conosco para aprender a língua. Em seguida foi viver com o povo Bororo e lá ele ficou 50 anos seguidos. Estudando, aprendendo, escreveu gramática, escreveu dicionário, traduziu o Novo Testamento para a língua Bororo. Então é uma sumidade nesse sentido também de amar o povo e fazer com que o ensinamento de Jesus, o Novo Testamento, passasse na língua deles com o esforço que ele fez para aprender. Contribuiu muito. Contribuiu. Eu também conheço o Padre Show, é interessante aquela figurinha frágil, né? Aquele homem magrinho, pequenininho, frágil, mas de uma sabedoria, né? De um conhecimento da cultura Bororo, da língua Bororo, da situação do Bororo. Quer dizer, 50 anos da missão, ele acompanhou muita coisa, muita história, né? Muitos fatos interessantes e importantes para a história do povo Bororo, para a história da inspetoria, né? Também conviveu com ele muitos outros salesianos que passaram ali como missionários, né? Mas até hoje, hoje o Padre Show talvez não tenha tanta força física para voltar a Meruri, mas até 2, 3 anos atrás, de vez em quando ele ia para lá, né? Passava 15 dias e eu mesmo pude ver isso. Como é que as pessoas, os mais antigos, né, quando sabiam da presença do Padre Shoa, iam para lá para conversar com o Padre Shoa, para pedir um conselho, né, para serem orientados. Confiam nele. Também ele teve suas dificuldades, né? Sem dúvida. Passou dificuldades, porque não é fácil um trabalho missionário, né? De forma nenhuma. E vocês falam há 50 anos, né? É sempre no mesmo lugar que vocês ficam, na mesma casa, na mesma localidade? Não, são casos separados? Em geral, exceção, né? Em geral, os grandes que nós chamamos, que são os luminares da vida missionária, enterraram lá naquela casa e naquele tipo de trabalho e não saíram mais. Até para não dizer, como se diz, interromper um trabalho iniciado, né? O Padre Bosco falou, o Padre Shoa traduziu, né? Aprendeu a língua, se inseriu na cultura, né? Acho que recebeu o nome Bororo, né? Teve também sua iniciação Bororo, tudo mais, né? Ele e outros salesianos, mas tenho certeza que os superiores nesse sentido são também sábios, né? Você não interrompe um trabalho que está sendo começado, e um trabalho importante, né? Como você disse, um trabalho que marca a história, né? Contribuiu para a história. Praticamente, durante esse tempo, algumas vezes ele saía, como se fosse um ano sabático, ia fazer um curso.
Por exemplo, ele voltou para a Colômbia, fez um curso grande de teologia pastoral. Outras vezes ia para Brasília, lá fazia cursos de antropologia, de linguística, tudo. Nossa. Quer dizer, contemporaneamente, tanto ele como o padre César Albisetti, como outros, tinha uma temporada que eles iam fazer cursos, Se atualizaram. então fazer todo o trabalho para a impressão do livro, divulgação, lançamento, etc. Eu gostaria de falar também, não só os padres. Na nossa congregação salesiana, nós somos uma congregação de clérigos e de leigos. Então, padres, e os leigos são chamados salesiano coadjutor. Então, lá nas missões, as missões nossas não seriam o que são hoje se não fosse os irmãos coadjutores. Todo um trabalho de infraestrutura, por exemplo, as estradas, pontes, pequenas hidrelétricas, Poços. construção a casa, desde o tijolo, tudo, as olarias, tudo era obra desses grandes homens. Na verdade, as missões, cada missão funcionava... Era uma pequena cidade, né, Padre Sim. Bosco? Tinha de tudo. Tinha os irmãos salesianos, os coadjutores, que eram marceneiros, verdadeiras obras de arte que eles faziam. Eu conheci o mestre Bongione, né, Francisco Bongione, e tantos outros. Ou enfermeiros, que eram enfermeiros, médicos, dentistas, eram tudo. O José Veronese, o famoso mata-onça. O mestre Roberto Polici, o mestre José Rocco, e assim para frente, muitos e trabalhavam. Eles se dedicavam a essa missão porque eles se apaixonaram pelo salesiano, Sim. pelo trabalho salesiano, né? Porque a gente que é leigo, a gente se envolve de uma forma que a gente quer participar de tudo também, Sim. né? Na verdade, como o Padre João Bosco disse, missionários que vieram, a maioria deles que o Padre João Bosco está citando, eram missionários, né? Italianos, Sim. alemães, tinha... poloneses, Vieram de longe. croatas, franceses. franceses. Nossa, não sabia nada da língua, né? Não. Inclusive, um dos trabalhos significativos que a Missão Salesiana de Mato Grosso realizou foi a fundação de postos de observatórios meteorológicos. Naquele tempo antigo que não existia satélite, Tecnologia. não existia tecnologia, nada, só postos de observatório meteorológico. E salesianos que passaram a vida dedicados à ciência. Eu cito um missionário alemão, Padre Ricardo Remeter, que passou a vida toda em Cuiabá. Ele comandava os postos de meteorologia da nossa inspetoria. Tinha um em Meruri, tinha um em Sangradouro, tinha um em Corumbá, tinha em Campo Grande. Cuiabá. Cuiabá era o centro. E lá, quem cuidava tinha que ficar observando o clima, observando as nuvens, observando a pressão atmosférica, a produtividade, tudo. E todo dia anotava e passava em telegrama para ele. Ele juntava tudo e mandava para o Rio de Janeiro, para o observatório central lá. E o de Cuiabá, todo dia eles lançavam um balão que ia longe, ficava seguindo para olhar as correntes. Isso ajudou a navegação aérea muitos anos. Contribuiu também. Na verdade, quando o governo assumiu esse trabalho, toda esse acervo, né, dos salesianos, esse trabalho dos salesianos foi aproveitado, né? E muito bem valorizado, né? Eu lembro do último que era o Jorge Bomblé, que morava lá em Cochipó, né? Missionário da Bélgica. Existe até hoje esses pontos de observação? Não, na mão dos salesianos não mais. Depois mudou. Sim, porque com a chegada dos satélites, tudo isso ficou obsoleto, não teve mais necessidade. Precisou naquela época, né, padre? Em Cuiabá existe um grande
observatório, mas como campo experimental da universidade. Uhum. Inclusive tem o nome Padre Ricardo Remeter. Quer dizer, Bela homenagem. todos os aparelhos, etc., foi tudo para lá, e lá fica como se fosse um Museu. pequeno museu, Que história, hein? como era antigamente. Uhum. Quer dizer, foi um trabalho que, inclusive, o nosso fundador, São João Bosco, pedia para os salesianos, quando viessem, para que eles se dedicassem a isso, contribuindo também com as nações onde eles estavam trabalhando. É. Então, tudo isso era o trabalho que os salesianos faziam, andavam por aí, atendiam o demais. povo. E sem contar o grande trabalho que foi feito no Vale do Araguaia, que era imenso, no Vale do Rio das Mortes, os salesianos que andavam por aí perdidos no meio daqueles imensidões, dedicando, levando remédios, atendendo os indígenas, atendendo a população ribeirinha. Por anos a fio, quem era digamos, o apoio de tudo aquilo era o salesiano. Eu conheci o último, o Padre Paulo também conheceu, o Padre Pedro Sbardelotto, que faleceu com 103 anos. Era brasileiro? Não, italiano. Italiano, gente. E morou a viveu maior parte da vida dele em São Marcos. É o que nós falamos, né, Padre Paulo? Essas pessoas não têm, assim, a longevidade é maior, né? Quem não tem muito contato com as grandes cidades, parece. E você sabe que é importante que a gente fale sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas não têm um conhecimento do trabalho salesiano. Acham que os salesianos trabalham só com universidade ou só com escola, né? Principalmente a nossa realidade aqui, porque o trabalho salesiano tem sido, ao longo dos anos, esse, né? É o que eles conhecem, escola, né, padre? Universidade, paróquia, né? Nós temos paróquias aqui também. Depois foi interessante o Padre Bosco falar que aqui, o interior de São Paulo, contava com mais 2 presenças salesianas. Hoje, Lins, Araçatuba, mas nós tivemos Tupã e Lucélia, Não que sabia. eram grandes seminários e internatos, né, Padre Bosco? Sim. Né, funcionava como internatos. E, por exemplo, Padre Bosco veio fazer uma parte da formação dele salesiana aqui em Lucélia. Depois ele trabalhou também como assistente, jovenzinho salesiano, trabalhou em Lins, né? O senhor trabalhou em Tupã também? Não. Não. É. Tupã eu ia algumas vezes durante as férias de julho para... E veja que passar Tupã uns e Lucélia são muito próximos às cidades, não Bem são tão pertinho, distantes, né? A mesma região. Mesma região. É. E às vezes a gente encontra, Padre Bosco, alguém mais experiente, às vezes na capela, durante a missa, que viveu um pouco esse tempo, e eles comentam: eu sou ex-aluno salesiano, estudei em Lucélia, sou ex-aluno salesiano, estudei em Tupã, né? Eu sou ex-aluno salesiano, estudei aqui em Araçatuba quando era jovem, né? É interessante. Aliás, o próximo ano, Araçatuba, a presença salesiana em Araçatuba vai fazer 75 anos. 75. Né? 75 Eu ia anos. perguntar pro padre se o padre conheceu os padres que vieram para cá, que estavam no trem e que pararam aqui, porque não era aqui o destino, né? Era Bauru. E aí uma das histórias é essa. Uma das histórias é essa, que aí o trem parou aqui e aqui eles ficaram. Quem veio ao Padre Pedro Comete, eu conheci, ele foi o meu inspetor. Foi ele que me mandou para ser assistente lá em Cochipó. Eu conheci desde novo. Ele era um padre animado, trabalhava nos colégios, tudo. Ele e toda aquela primeira geração de salesianos que vieram aqui, eu conheci o Padre Francisco Sercen, que construiu a igreja de São João Batista e São Judas Tadeu. Eu conheci esse padre. Que legal. Ele trabalhou, quando eu era noviço, ele trabalhou 1 ano lá. O Padre Bosco quer dizer que a igreja São João daqui, São Judas, os salesianos começaram a igreja do zero, assim, Do zero. A parte física, né? Sim. Não como comunidade, porque talvez já existia alguma capela por ali. Tinha uma capela. Mas a parte física, né? Eu não Inclusive sabia o disso. padre João Bosco me disse que o padre que construiu, acompanhou a construção da igreja, ele fez uma cópia da igreja da cidade dele, né? Cidade dele. De onde, quem que era e de onde ele Padre era? Francisco Sercen. Ele era natural da antiga Tchecoslováquia, que hoje em dia deve ser República Tcheca. Ele veio novo,
veio com a primeira turma aqui para Araçatuba e logo em seguida o bispo já entregou para os salesianos aquela capela para irem desenvolvendo, movimentando tudo, e ele se meteu logo a construir a igreja. Essa igreja é uma das mais pedidas para casamento. Sim. O pessoal acha ela linda, assim, para receber os convidados, né? E é mesmo a réplica de uma igreja da cidade dele, da cidade dele. Depois ele embelezou a igreja com vitrais magníficos sobre temas salesianos, Nossa Senhora Auxiliadora, Sonhos de Dom Bosco. Ele tinha um bom gosto. E junto com ele veio um padre polonês chamado Padre Ladislau Obora, que era um bom pintor. Então, ajudou então? Ajudou. Depois esse padre deixou a congregação, passou para o clero diocesano, trabalhou muitos anos por aqui nesse interior de São Paulo, várias cidades, e quando ele já estava idoso, sendo bispo de Lins, Dom Irineu Danelon, Dom Irineu levou para morar com ele na sua residência, e ele manifestou o desejo: olha, eu quero morrer salesiano. Então o inspetor daquela época, que depois foi bispo de Lins, Padre Walter Bini, aceitou, tomou a profissão dele, ele praticamente morreu voltou a ser salesiano. Uma paixão pelo salesiano, né? Sim, o Padre Ladislau. Esse era um grande pintor, então ele ajudou bastante na parte artística da igreja. E depois vieram os outros, Padre Mário Pellatiero, Padre Mário Forgione, que eram grandes salesianos, e naquela época tudo estava em construção. Então o colégio daqui em construção, o colégio de Campo Grande em construção, o colégio de Tupã em construção, Lins em construção. Começando a história. Lucélia, estava tudo. E esses padres interagiam e iam lutando, construindo, o povo ajudando e etc. Envolvidos, né? Sim. A gente vê, por exemplo, o colégio salesiano como é hoje, a gente não imagina, né? Como a gente costuma dizer, sangue, suor e lágrimas, né? Sim. Aqueles pilares altos, né? Todo aquele, um prédio enorme, bem estruturado, bem firme, né? Bem feito, vamos dizer assim, né? Tempos áureos dos internatos também, que funcionava a todo vapor, a presença dos meninos, não só dos seminaristas, mas dos internos, que vinham de longe, vinham das fazendas, né? Foi construído muito bem, né? E os pais confiavam aos salesianos a educação de seus filhos, né? Então, olhando nos livros históricos, no termo de visita do inspetor, o inspetor falava assim: este ano vocês conseguiram construir até aqui, agora porque os fundos estão reduzidos. Quando nós tivermos um pouquinho melhor, dá outra arrancada. Tinha que esperar um pouquinho, né? Juntar dinheiro. Juntar o dinheiro. E assim ia indo. E a população ajudava, padre? Ajudava também. Ajudava. Na verdade, a maior parte dessas igrejas aí que foram construídas, não só pelos padres salesianos, mas pelos diocesanos também, é claro, sempre só pôde acontecer com a participação dos leigos, né? Dos leigos, Porque eram quermesses, aquelas antigas quermesses, né? As festas, não eram bailes, eram quermesses e festas do padroeiro, né? Frango assado. As várias promoções e devagarinho, né? Com um pouquinho de dinheiro aqui, um pouquinho de dinheiro ali, eles iam construindo, fazendo. E a gente sempre diz que o povo, quando vê que você trabalha e vê o resultado, todo mundo colabora, todo mundo faz sacrifício. Né? Quer participar. Certo. Porque para ajudar, também a pessoa se priva de alguma coisa, não é? E é interessante isso, né? Às vezes as pessoas mais simples são aquelas que mais colaboram, porque elas privam de alguma coisa que poderia ser para elas, para poder ajudar. Né? E tudo isso é amor à igreja, né? Amor a Deus, a Jesus Cristo. É interessante isso. Quer dizer, juntamente com os padres e os irmãos coadjutores, eu não poderia deixar de falar de dois outros tipos de vocação que trabalham ainda hoje e foram fundantes nas missões. As irmãs Filha de Maria Auxiliadora, que chegaram lá em Imeruri desde os primeiros anos, desde 1902, e juntamente com os salesianos, desenvolveram um trabalho imenso, principalmente com as mulheres.
com as mulheres indígenas, com as crianças, trabalhando junto na alimentação, na higiene, na educação, ensinando a artes, costura, né? Corte, costura, culinária, tudo isso. Um olhar maternal, né, Sim, padre? Trabalhando. E juntamente com ela, além da catequese, né? Porque quando o padre saía de barco e ia subindo, descendo o rio Araguaia até lá, sempre ia uma irmã ou duas junto, trabalhando. Tá. Inclusive existe uma que está viva ainda hoje. É a última supérstite desse tempo glorioso. A irmã Orizena, que está lá em... Também tem história para contar, hein? Tem. Ela conta, ela esteve aí, andou, foi, junto com o padre Pedro. Ela é brasileira ou não? Ela é de Goiás, sim. goiana. De Goiás. Depois, além disso, junto com elas, os voluntários leigos ou voluntárias. Sempre tinha umas moças que muitas delas trabalharam e envelheceram lá nas missões. Algumas faleceram há pouco tempo. Trabalhavam como o quê, padre? Professor? Professora, como cozinheira, levando as meninas para o trabalho, acompanhando nos passeios. E a maioria, todas elas aprenderam a língua, ensinavam as primeiras letras para as crianças, tudo. Pessoas dedicadíssimas. Ainda temos, né, a Bernadette, que está lá em Meruri, né? E, infelizmente, nós perdemos uma grande figura dessas voluntárias, dessas leigas, que morreu lá em São Marcos. Foi a primeira vítima da Covid lá em São Marcos, que foi a Josina. Poxa, Josina viveu a vida toda, ela era interna, depois ficou a vida toda trabalhando, morando ali em São Marcos, falava a língua chavante fluentemente, ela sempre trabalhava com as mulheres e com as crianças, né? Era muito bonito, né, vê-la trabalhando com todos eles. E não só trabalhava na questão da educação, mas como o padre Bosco disse, a questão da catequese. Ela também trabalhou evangelização. Muito, né, acompanhando as crianças, né, e as mulheres. Essa é a verdadeira missão nossa, ajudar. Ela era a líder, né, das mulheres e das crianças. Era respeitosíssima, né? Então deve ter ficado muito triste, respeitadíssima também, né, da parte deles. Quando ela partiu, deve ter... A todos eles causado sentiram, comoção, né? Também os salesianos, né? Infelizmente, as mortes causadas pela Covid, elas foram muito traumáticas e foram vividas assim de uma forma abrupta, né? Distante. A separação do corpo, a gente não pode nem velar um corpo. No caso dela, por exemplo, não pôde ser a sobrinha acompanhou lá no Nossa, no muito cemitério. Triste. Mas para dizer, é uma figura que marcou e vai continuar marcando a história do Chavante e do trabalho salesiano também. É uma extensão, né? Sim. Hoje, por exemplo, o trabalho missionário, nós vimos lá na reunião dos missionários no mês de maio. Nós falamos assim, a época dos grandes passou, porque a história é assim, você vai, desenvolve, envelhece e morre, mas a obra dele fica. Nós somos aqueles que estão segurando o bastão. Nós fazemos isso como aquele jogo que faz do estafeta, né? Que vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo, passa o bastão, outro pega, leva para frente. Nós, sem deixar cair. Naquela reunião nós falamos, nós pegamos o bastão da experiência, todo o trabalho, da dedicação, da história, tudo que fizeram dos antigos e estamos levando hoje. E temos que passar o bastão para os que vierem. Com certeza. Por isso lá nas missões tem pessoas idosas como eu, tem adultos, tem jovens salesianos que estão lá, várias gerações, e todos estão aprendendo, vendo. Padre Paulo esteve lá, passou uma temporada, uns anos segurou lá pouco também. O bastão, né, padre? E volta com frequência lá. É porque quem vai se apaixona. Às vezes você fica um pouco assim, mas quando você vai, conhece a realidade, o trabalho, você acaba se apaixonando. E graças a Deus a gente tem esse projeto nosso no Uni, né? Que faça
essa paixão aconteceu aqui. É interessante isso, o voluntariado missionário aqui do Unisalesiano, né? Ele vai longe, hein? Comigo é o segundo ano esse ano que a gente acompanha os jovens. Esse ano a gente vai com um pouquinho mais de jovens do que o ano passado, né? E os que fizeram a experiência ano passado, como foi marcante para eles, alguns vão repetir a experiência, que a gente até possibilitou isso, até para que eles fossem um pouco os cicerones dos novos, né? Acompanhando os novos. Os tutores. Os instrutores dos novos. Depois a gente vê a garra deles nesse segundo ano do projeto, né? De trabalhar nas promoções, né? Levantar verbas, né? As pessoas ajudando. Nós fizemos tantas promoções, rifas, né? Feijoadas, para poder ajudar o projeto a ir para frente, né? É que eles sabem da necessidade, né, padre? Eles sabem da realidade de lá, né? Eles sabem da necessidade, mas eu vejo assim, quando a gente conversa com eles nas nossas reuniões formativas, que a gente faz durante, né, um bom tempo, um ano, a gente faz os encontros formativos, né, até para a gente discutir, planejar, né, avaliar o que foi feito ano passado e refazer aquilo que pode ser repetido e abandonar algumas outras tarefas, né? Eu sempre digo que a experiência ela vai se enriquecendo, né? A gente elimina, deixa de lado aquilo que não foi bom e a gente cria novas ideias e a gente vai fazendo. Mas a gente percebe a animação de todos eles, né? De querer participar, né? Para os que vão pela primeira vez, a expectativa, né? Porque eles têm uma ideia, mas quando eles chegam lá, tudo aquilo cai por terra e eles reconstroem toda né, um conceito novo sobre aquela realidade, sobre o povo indígena, né? Porque às vezes as pessoas têm um pouco assim, né? Os povos indígenas ficam assim, né? Porque às vezes a mídia também denigra um pouco a imagem, né? Infelizmente tem tudo isso aí, mas quando a pessoa faz a experiência, ela pessoalmente, ela vê, ela o real. Eu acho assim que naturalmente desmorona tudo aquilo que ela tinha como conceito e ela reconstrói uma nova definição, um novo conceito das coisas, das pessoas, né? Da experiência. E eles voltam assim fascinados e marcados. Transformados. Eu conheço jovens que participaram, porque tem o nosso projeto, mas tem outros projetos, né? De outras universidades também. E eu conheci jovens de outro projeto que todos os anos também vão lá para as missões, que participaram desse projeto, sei lá, há 20 anos atrás, e até hoje ela comenta, eu conheci o padre fulano de tal, e o padre ciclano, né? E ela fala com saudade, com carinho, daquela experiência que ela viveu uma única vez, mas que marcou a vida dela. Hoje ela é médica, né? Mas marcou a vida dela. O padre tem esse convívio, padre? Sim, o padre Bosco tem. Com os missionários, com os voluntários. Sim. Então o padre vê também essa transformação. Nós acompanhamos. Quando vem, tem todo um programa, tem todo um esquema para acolhê-los, para celebrar, para ver. Inclusive, uma das outras características da missão, da vida missionária, é o cultivo da história. Sempre nós estamos recordando datas, fatos, não para recordar por recordar, mas para nos impulsionar para frente. Por exemplo, na história das missões, nós tivemos também pessoas que deram a vida até o sangue, né? Teve o padre Fux, o padre Satilote com o Chavante, o padre Rodolfo Lunkenbay e o indígena Simão, que será assunto para outra conversa. Eles também são personalidades marcantes, quer dizer, aquilo que atrai lá em Meruri hoje é a figura desses dois. Sim. Todos, cada fim de semana tem pessoas que chegam, grupos que vão, pessoas que pedem, que telefonam, que quer fazer entrevista, que é isso, que é aquilo. História, né, padre? A história chama a atenção e é uma coisa marcante, né? Uma coisa marcante. Por exemplo, no ano passado, nós celebramos 120 anos da nossa chegada em Meruri. Este ano, nós celebramos 75 da chegada a São Marcos. Então, foram grandes celebrações. Os indígenas se envolvem nas danças, na celebração da Santa Missa, com muita alegria e principalmente grande agradecimento. Tem um sentido assim de agradecer tudo que os antigos missionários fizeram
para os antepassados dele, para que eles estivessem vivos hoje. Lutaram por eles. Sim. Os salesianos é a congregação que tá mais íntima dos indígenas? Não. Ou tem muitas outras congregações que trabalham com outros povos indígenas. Mas há tantos anos como nós? Sim, até mais. É? Até mais. Se você vai no Amazonas, ontem o Dom Tadeu falava, né? De outras congregações, ele citou até o exemplo lá dos espiritanos, que tem, ele falou daquele padre espiritano que é português, né, de Portugal, comentou. E que faz um trabalho interessante, ele né? coleciona e cataloga, dá nomes, inclusive, para insetos que a gente até nem conhece, né? Tem quase um museu, né, padre? Ele lá, diz né, que tem um acervo de insetos que ele vai catalogando e vai arquivando. Quer dizer, e o Dom Tadeu falava o risco de se perder todo esse trabalho porque não tem quem dê continuidade. Esse missionário já tem 60 e poucos anos, sim, né? Mas ele precisa. Essa preocupação. E certamente, quem tem... É que a gente, por exemplo, para nós é uma novidade, mas certamente outras universidades por aí já tomaram conhecimento disso, e certamente ele é muito visitado por pesquisadores, biólogos que vão ali para xeretar e aprender com ele, né? Na nossa inspetoria, praticamente o acervo do Museu das Culturas Dom Bosco, que tem em Campo Grande, foi ele enriquecido por trabalho de salesianos. Padre João Falco, né? Valoroso, por exemplo, Padre Falco, que ele acabou de citar, e o Padre Ângelo Venturelli, eles também iam lá para o Amazonas, coletavam uma infinidade de insetos, de todo quanto é tipo, traziam, classificavam, e estão todos seguros e arquivados para que quem for estudar veja lá no nosso museu. Que legal. É um trabalho insano. A gente vê que, além do trabalho que eles faziam de dar aula, além do trabalho que faziam de evangelizar, de fazer isso, ainda nas férias iam lá e faziam esse trabalho de pesquisa, de coleta e de classificação. É interessante que eles faziam isso como um hobby, né? Porque gostam, né? Mas eu estava pensando aqui, Padre Bosco, quer dizer, é o velho ditado, né? Enquanto descansa, carrega a pedra, né? Sim. O senhor falou, além de dar aula, de tudo mais, celebrar, né? Nas horas vagas, desenvolver esse hobby, esse trabalho, né? Esse trabalho, e iam para lá. Quer dizer, quando nós chegamos aqui em Mato Grosso, na prática, nós fomos os pioneiros nesse trabalho com os indígenas, porque não tinha ninguém. Então, não tinha ninguém. Lá no Amazonas, quando os salesianos chegaram, os capuchinhos já tinham o trabalho deles. Os carmelitas também já tinham o trabalho deles. Hoje em dia, naquela região lá de Roraima, por lá são os combonianos. Combonianos. Os combonianos que estão trabalhando e fazendo um trabalho altamente significativo. Que bom, né? Aqui na região de Diamantino, tinha os jesuítas aqui no Mato Grosso. Aliás, aqui no Mato Grosso, lá no Mato Grosso. Eles trabalharam por muito tempo e continuam. Tem uma comunidade em Cuiabá, deve ter outra lá no Diamantino. Que continua o trabalho deles com característica fortemente missionária. Nós falávamos ontem, né, do ano vocacional que a CNBB, né, está celebrando como proposta para a Igreja do Brasil celebrar este ano, né, celebrando os 40 anos do primeiro ano vocacional, que foi em 1983, e o senhor conversando aí, falando dos salesianos, né, das leigas, dos leigos, quer dizer, ontem a gente dizia com o Dom Tadeu aqui, quando a gente fala de vocação, nós temos que ter uma visão muito ampla, né? Não reducionista, pensar a vocação somente para padres e freiras religiosas, né? Mas a vocação dos leigos. E eu estava pensando, Padre Bosco, que num outro tempo, numa outra realidade histórica, tudo isso já começou muito fortemente em Dom Bosco, né? Sim. Muito fortemente. Dom Bosco, a presença dos leigos no trabalho salesiano, nos inícios, né, foi muito forte. Sim. Tanto que ele fundou
o grupo dos cooperadores salesianos, né? Sim. Que são leigos, que ele dizia, são salesianos como nós, né? Fazem parte da família salesiana, a gente diz fazem parte da família salesiana, mas um grupo fundado por Dom Bosco, quer dizer, Dom Bosco fundou os salesianos, também junto com o Madre Mazarello, as salesianas e os cooperadores salesianos e a ADMA, né? Sim. Para divulgação da devoção à Nossa Senhora Auxiliadora, que é também formada por leigos e leigas, né, o grupo do ADMA. Quer dizer, são 2 grupos da família salesiana fundados por Dom Bosco, que a presença dos leigos já é marcante. Né? Dá oportunidade para quem quer seguir. E o trabalho salesiano nas nossas obras, no tempo passado, hoje somos poucos salesianos, né? Mas a presença dos leigos é fundamental. Por isso que nós falamos ontem dessa visão mais ampla de vocação. Né? E o documento sobre o ano vocacional deste ano fala muito disso. Né? Fala muito dessa questão da vocação que começa na família, né? Não só a vocação religiosa, sacerdotal, mas outras vocações. Ontem a Monique perguntava a Dom Tadeu sobre a questão do testemunho dos pais, que impulsiona os filhos a dar continuidade ao trabalho dos pais numa comunidade. Né? Espelha, Dom né? Tadeu falava das diversas comunidades, não só no Amazonas, mas também aqui, vamos dizer assim, no interior do Brasil, muitas comunidades, pequenas comunidades que são paróquias ou são capelas, elas são organizadas, dirigidas por leigos e, quando não, pela família de um leigo, né? Isso é interessante, né? O senhor foi formador tantos anos, né? Passou pelas diversas fases formativas como formador, né? O senhor foi mestre de noviços, né? Diretor de teologia, foi inspetor salesiano, que todo mundo conhece como provincial. Mas a sua visão com relação à vocação, né, é muito grande, a formação dos vocacionados é muito grande. Mas o senhor, eu acredito que também, né, pela sua experiência, o contato com os leigos é muito grande, e o senhor falava aqui no trabalho das missões, o senhor ressaltou os diversos grupos, né, que trabalhavam e trabalham nas missões, ressaltando principalmente a presença dos leigos, né, que continua até hoje. Né, nós citamos alguns exemplos. Desde o início, os salesianos não foram sozinhos, foram os salesianos, as filhas de Maria Auxiliadora salesiana e os leigos juntos, para desenvolver todo esse grande trabalho que continua até hoje. E hoje, por exemplo, lá em Meruri, nós trabalhamos como animadores, como aqueles que estão na linha assim daqueles que apoiam e levam. Mas já quem leva o trabalho evangelizador são os próprios indígenas. Eles são os catequistas, eles são os agentes de pastoral, eles são os animadores das pequenas aldeias. Quer dizer, a gente está sempre indo, motivando, reunindo, dando formação, e esse é um dos objetivos grandes que nós temos lá. E o Papa Francisco pede por isso, não é isso? Sim, sim, sem dúvida. Né? A presença, valorizar a presença dos leigos. A presença dos leigos. Inclusive com possibilidades de vocações a ministérios, por exemplo, diáconos permanentes, né? A partir do povo indígena. Quer dizer, é todo um trabalho que vem pela frente e é um horizonte grandioso. E a partir de Papa Francisco, outros ministérios foram criados como ministérios que são desenvolvidos pelos leigos. Por exemplo, o Ministério do Catequista, o Ministério do Leitorato, do Acolitato, né? Que hoje pode contar com a participação dos leigos. Quer dizer, 2 ministérios que antes eram de cunho clerical, vamos dizer assim, que a gente recebia quando a gente estava se preparando para a ordenação sacerdotal, que era o Ministério do Leitorado e do Acolitato, hoje também o leigo pode receber esses ministérios. Né? É uma coisa interessante. Isso também possibilita ou transparece, melhor dizendo, essa valorização. Né? Não é um poder que é dado, mas é uma outra visão que a gente tem que ter do trabalho que eles realizam. Né? O padre na sua comunidade, ele é o padre.
Mas ele não é padre sem a presença desses leigos, né, que exercem as diversas tarefas, os diversos trabalhos na sozinho comunidade. não dá, né, padre? Tem que ter uma união, né? E isso é importante, né? Uhum. Hoje a gente tem uma escassez, a gente está falando de padres e religiosas, mas graças a Deus a gente tem esse fortalecimento da presença dos leigos nas comunidades. Sim. Né? Só acrescentar, já que a gente está falando sobre vocação, eu já entrevistei 2 indígenas vindos de Meruri que escolheram seguir uma profissão. Eu achei tão interessante. Um veio fazer enfermagem, estudar enfermagem, e o outro está estudando direito. E São do Chavante. Ah, desculpa, é Chavante. Chavante é em São Marcos e Sangradouro. Isso, São Marcos. E depois lá Campinápolis, Nova Chavantina. Isso mesmo, é Chavante. E aí eles querem se formar aqui, mas eles não querem ficar, eles querem voltar para ajudar as suas comunidades ali, como enfermeiro, como advogado. Então, assim, é uma vocação, né? Eles foram chamados, né? Sim. E enfrentam toda uma barreira, toda uma questão social e de cultura e não abandonam. Sim. Continuam. Sim. Lá em Meruri, por exemplo, do ano passado, cá tem vários que estão se graduando em pós-graduação, mestrado, até doutorado. Gente, que legal. Indígenas Bororo. Inclusive nós temos lá o curso de pedagogia, né, Padre Bosco? Pedagogia daqui do Unisalesiano, que é EAD, mas que é frequentado por alguns Bororo, né, que estão fazendo pedagogia para trabalhar na escola. Para trabalhar na escola. Que bom, né, padre? Então, assim... É todo uma passagem também de bagagem para eles. Antes era nós que tomávamos conta da escola, nós que tomávamos conta do pequeno ambulatório, de tudo. Agora não. Eles tomam conta da escola, tem enfermeiros e enfermeiras que vão lá, trabalham no ambulatório, mas nós estamos lá, damos o apoio, porque a presença nossa continua sempre. A base deles vocês são, né? Sim. Nós continuamos sempre. Basta dizer que quando houve aquele episódio lá que resultou no assassinato do Rodolfo e do Simão, o inspetor da época, o Walter Bini, disse claro: nós não vamos abandonar a missão, apesar das dificuldades, nós vamos permanecer. Quer dizer, todo mundo ficava assim, será que para salvar a pele vão embora, vão deixar? Não, nós continuamos. Parabéns. Nós continuamos. Muito bem. Então a gente agradece essa participação do Padre Bosco, a sua contribuição, a sua experiência, a sua história, não é? Eu acredito assim, a gente pode dizer que tudo isso precisa ficar como exemplo, né, para as pessoas que irão nos assistir, que irão nos ouvir, né? E quem sabe, e oxalá, melhor dizendo, os jovens que nos assistirem, principalmente nossos acadêmicos, e não só eles, mas aqueles que nos assistirem por aí, também se sintam tocados e chamados, né, para realizar a sua própria vocação como leigo ou religioso salesiano, religiosa salesiana ou de outra congregação. Né? Certo. Mas todos nós, a gente dizia ontem, vocação é sempre um chamado que exige uma resposta. Né? Uma resposta. Deus que chama e a gente que responde. Sim. Né? E a gente não tem que ter medo de responder. Sim. Né? Padre Bosco, o que o senhor diria para finalizar assim? Por exemplo, dentro de uma universidade, ano passado eu dizia, olha, até para você escolher o seu curso, você tem que levar em conta a sua vocação. Você não pode escolher um curso para satisfazer o fulano, o ciclano ou o beltrano. Qual o seu dom? Você tem que escolher uma profissão que ajude você a desenvolver o seu dom. Né? Porque muitas pessoas escolhem a profissão em vista do retorno financeiro. Né? E aí eu dizia assim, pode ser que essas se realizem como pessoa, mas a maioria não. Depois serão péssimos profissionais. Sim. Porque a primeira condição para a gente viver bem uma profissão é ter vocação para ela. Né? Sim. Porque quando a gente fala de vocação, a gente fala de amor também, né? Sim. Amor por aquilo que faz. Aliás, eu escutei uma frase interessante que quem ama o que faz não trabalha. Não é trabalho.
né? O que você realiza não é trabalho, é algo prazeroso, É dedicação. né? De realização. Então, que recado, que conselho o senhor daria para esses nossos jovens que podem nos escutar, nos assistir, relacionado a essa questão tão importante que é a vocação? Eu resumo tudo naquilo que o Papa Francisco costuma dizer quando ele se reúne com jovens universitários, com pessoas assim que estão se formando, etc. Ele diz assim: você tem que seguir a sua realização pessoal como pessoa humana e como cristão. Em primeiro lugar, ponha a realização, uma realização no sentido profundo. O que vai me realizar como homem, como mulher, como cristão, como cristã? Lógico, em seguida vem a parte profissional, a parte econômica, etc. Não colocar em primeiro lugar o econômico, em primeiro lugar o status, em primeiro lugar a grandiosidade daquilo que o diploma lhe concedeu, mas em primeiro lugar colocar a realização. O que eu vou fazer da minha vida para os outros? Tanto é verdade que hoje, quando você vê um médico que preza isso, ele tem um diferencial, né? Tem um diferencial. Uma enfermeira que preza isso, ele tem um diferencial. Um advogado e assim para frente. Então, a realização em primeiro lugar, mas no sentido profundo de pessoa humana, de cristão, de cristã. Muito bem. Minha linda mensagem. Muito bem, Padre Bosco. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas palavras, pelo seu testemunho, né, pela sua história também, né? Como eu disse no início, Monique, Padre João Bosco tem muita coisa nessa cabecinha, né? O Padre Paulo, dá para ficar umas 5 horas conversando com o Padre Bosco. Eu não sei nem quanto tempo durou essa nossa conversa. Não dá nem para saber, mas é tão bom. A gente achou que ia ser breve, né? Mas que bom. Obrigado, Foi Padre ótimo. Bosco. Obrigado, Monique. Eu agradeço vocês também. Eu que agradeço. Obrigado. Volte sempre, tá, Padre? Certo, obrigado.